tá me vendo, esse daqui é um review que ninguém pediu da primeira temporada de Off Campus. Eu não sei muito bem como começar, porque eu não fiz roteiro nenhum, mas eu queria discutir algumas coisas porque eu enrolei desde 2021 pra ler os livros. Então tem 5 anos que eu tô aí nessa... 2022, por aí, uma coisa assim. Enfim, mas já tem uns aninhos que eu tô enrolando pra ler os livros. Aí eu li o livro antes de sair a série, porque eu queria que saísse a série. Eu queria ler o livro antes de sair a série, mais precisamente. Saiu a série, só que eu não tinha terminado o livro. Enfim, eu li o livro e é isso que importa. Eu só li o primeiro, não li o resto. Então tem algumas coisas que eu também não entendi muito da série. Mas eu vi alguns spoilers no Twitter também, coisa que eu vou ler os outros livros, eu acho. Algum momento da minha vida eu vou ler. Enfim, mas me deu vontade de ler pelo menos o do Logan. Porém, como eu não fiz o roteiro, então eu vou só discorrendo sobre tudo que eu achei de esquisito, estranho e... Não esquisito e estranho, mas tudo que eu achei que não era necessário e o que era bom que colocaram na série. Enfim, a série foi ok. O livro... Agora, quando era em 2021, 2022, quando eu descobri essa série, que eu tinha lá meus 16, 17 anos, se eu tivesse lido nessa época, tudo bem, eu ia achar, nossa, lindo, maravilhoso. Mas agora com 21, eu li e pra mim era uma fanfic em forma de livro. Já li livros de romance melhores. É porque eu sou uma pessoa mais de romances de época, então fazer algumas coisas não faz sentido por causa que eles são meio maturos, aí me irritava, coisa que só na base da conversa dá pra resolver e não resolvia, e isso me irritou bastante. Mas enfim, não é o caso. Do que eu li, eu gostei do livro, dei 3 no Scooby, se eu não me engano. A série gostei também, foi uma coisa fiel, né? A nova mina de ouro da Amazon agora é séries baseadas em livros, o que é bom, e eles fazem adaptações boas. Então, tipo, Vermelho, Branco, Sangue Azul, eu lembro que na época eu fiquei muito, meu Deus, e eu adorei o filme, e eu gosto do filme até hoje. Tudo bem que eu assisti ele 2 vezes depois que lançou, mas faz muito tempo que eu não assisto, aliás, mas eu gosto muito, porque é um filme bom, baseado... só mudaram algumas coisas também que eu não gostei, tipo, tiraram a parte que eles se conheceram no Brasil, mas enfim, isso não é o caso. Já sobre Off Campus, algumas poucas coisas me irritaram, mas mesmo assim me irritaram, porque eu sou uma pessoa facilmente irritável, mas do livro, em geral, a relação deles era um pouco infantil e o jeito como foi tratado o abuso dela não me agradou muito no livro, porque é obviamente um assunto sensível, só que a abordagem no livro não me agradou muito. Na série eu já achei um pouco mais ok, abordada de uma forma correta, e antes dos episódios tinha aquele disclaimer, né, de falando, né, pra entrar em contato e uma coisa assim. Super necessário, né, nesse tipo de série, filme, geralmente sempre tem esse tipo de disclaimer antes. Sobre o elenco, o Garrett, tudo bem que é da minha cabeça, mas o Garrett não era como eu imaginava, então eu não fiquei muito satisfeita com isso, mas me conquistou um pouco pelo sorriso. Já o Logan e o Dean, eu não tinha imaginado os dois do jeito que eles são, e eu achei incrível, porque eles são muito incríveis, eu gostei muito deles. Eu gostei muito que aprofundou bastante neles, porque eu não sabia nada deles, porque eu só li o primeiro livro. Então eu gostei muito disso, desse fato de estar aprofundado neles. Só que poderia ter dado uma seguradinha um pouco, principalmente na parte do Dean e da Ellie. Falou tanta coisa deles dois que eu acho que a do Dean é só a 3ª temporada, se eu não me engano. Então vai ter... Já tem muita coisa sobre eles dois, uma temporada que nem é sobre eles dois. Aí eu acho que colocaram um tipo de pra encher ali, linguiça, só que encheram demais. O elenco no geral, galera bem bonita, gosto desse fato de terem colocado o elenco de pessoas muito bonitas, muito bom isso. A Ellie, que bicha bonita, e o Dean, a cara do JJ, eu fiquei olhando pra ele e fiquei assim, eu não acredito nisso. A cara do JJ, assim, eles são completamente iguais pra mim, não tem diferença nenhuma entre eles dois.
Já, o único que eu achei mais feio foi o Garrett, mas tudo bem, Dani, minha opinião não importa. Todo mundo tá gostando, então é isso. Já fui buscar um monte de edits e tô com um monte salva do TikTok deles, então ok. Infiel foi uma coisa bem ok, bem legal, boa. Só que a maneira que retrataram a relação dele com o pai dele, eu achei no livro melhor. Porque o pai dele era muito mais escroto no livro. O pai dele tratava ele muito mais mal no Thanksgiving, né, na ação de graças. O pai dele não foi nem um pouco daquilo que ele foi com ele na série. Então eu estranhei muito assistindo. Eu achei bem esquisito o pai dele tentando ser meio falso daquele jeito. E não gostei muito, e aí depois fez muito mais sentido o jeito que o Garrett e a Anna terminaram no livro do que o jeito que eles terminaram na série, pelo menos pra mim. Fez muito mais sentido, porque o pai dele tinha que intervir na relação. É uma coisa que, obviamente, ia acontecer. E no livro, eu achei muito previsível. Eu sabia que ia acontecer em algum momento o pai dele ia intervir na relação deles. Já na série, não. Na série, o pai dele não interviu diretamente na relação, foi só no fato de que ele não queria se parecer com o pai dele. Isso me irritou um pouco pelo fato de que eu queria que o pai dele tivesse tido uma voz mais ativa intervindo no relacionamento deles, porque o pai dele é um escroto e era pro pai dele ter agido como tal. O pai dele não estava agindo como tal na série. Não sei se deu pra sacar, mas enfim. Então, o que mais me desagradou foi isso, essa questão do pai dele não ter sido uma ponta importante, e aí ela foi gritar lá, achei nada a ver ela ter ido gritar, no livro essa cena dela indo gritar com o Garrett fez muito mais sentido, só que teve todo o negócio dele depois, dele ter realmente sido suspenso, de mais de um jogo, né, porque no livro ele foi suspenso só um jogo, mas teve todo o negócio dele ser suspenso de mais de um jogo, e toda aquela conversa com o Logan, e eu gostei muito de terem aprofundado mais ainda na amizade dele com o Logan, porque no livro fala um pouco, só que fala muito, fala o suficiente do que tem que falar ali. E gostei disso, dele ter colocado o Logan de capitão e dessa relação deles dois, mas trataram o Logan muito como coitadinho na série, de eu tô apaixonada pela namorada do meu melhor amigo e eu tô sofrendo e não sei o que, e não me agradou, porque, mano, tá se fazendo de coitado. Tipo assim, você tem mais o que fazer na sua vida do que ficar sou apaixonado pela namorada do meu amigo. Um offzinho, não gostei muito do fato do Garrett não ficar falando. Não ficar falando o tempo todo, mas assim, no livro ele direto fala sobre o corpo da Hannah e como ele acha ela bonita e blá blá blá. E eu acho que ele elogiou ela uma vez na série, assim. Eu acho que dá pra contar nos vezes quantas vezes ele elogiou ela, que eu não lembro. Sobre figurino, gostei, só não gostei do vestido dela na hora da apresentação. Achei muito esquisitinho, mas de resto todos os figurinos muito bons. Gosto muito de todos os looks dela e da Ellie. Muito bonitinhos, fofinhos e tal. Usaria alguns, não todos. A relação entre ela e o Garrett, a forma como eles terminaram foi uma forma meio coisada, não gostei muito. Mas, na minha opinião, importa muito mais. Eu achei que no livro fez muito mais sentido do que na série eles terem terminado do jeito que terminou. Porque aí teve a intervenção do pai dele, dessa vez não teve. Aí eles voltaram, só que voltaram de forma contrária, né? Voltaram no show, eles não tinham voltado ainda e eles voltaram. E eu gostava dele indo atrás dela, tipo, no livro, ele indo atrás dela, querendo reconquistar ela e coisas assim, né? Mas de resto, eu vi que o elenco veio no Brasil divulgar, não sei se foi todo mundo ou não, uma parte do elenco, enfim. Mas eu gostei muito deles, assim, vejo que eles são uma galera bem próxima. Tomara que o nosso JJ da Shopee não tenha namorado igual a do JJ original. Mas de resto, não tenho nada a acrescentar. Muito bom. E eu vi não teoria, acho que era alguma coisa, algum fato no Twitter, que agora é meio spoiler, que o Tuck, ele vai ser o primeiro que vai ter filho, e eles deram as frutas pra ele como as pessoas fazem, né, quando a criança tá
na fase de crescimento na barriga da mãe e falam que tá tamanho de tal fruta, tal fruta. Acho muito engraçado e foi muito legal, só que eu fiquei meio perdida. Já sobre o bonitinho que aparece lá no final, que eu esqueci o nome dele, Hunter, acho que é Hunter. Hunter Donovan, não sei assim, enfim. Terminei hoje e já não lembro. Mas ele é bonito, ele é legal e tal, só que eu não entendi nada do que aconteceu da luta no final entre ele e o Jin. Aí eu fiquei meio... tá, o que tá acontecendo? Porque eu não li os outros livros, então talvez eu tenha que ler pra descobrir ou esperar as próximas temporadas. Mas eu tô com preguiça dos dois. Mas é isso. Então, quem gostou, dá like e vai Corinthians. Essa foi minha review, mas é uma série boa. E é isso.